Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao campus da Universidade Utah Valley para este devocional mundial para jovens adultos. Gostaríamos especialmente de dar as boas-vindas aos que assistem ao devocional pela primeira vez. Esperamos que esses devocionais fortaleçam e enriqueçam sua vida. Sou Michael May, sou presidente da estaca Orem Utah 2 para jovens adultos solteiros. O Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, nos preside esta noite. Ele está acompanhado de sua esposa, Kathy. Estamos muito felizes por poder ouvi-los esta noite. Reconhecemos a presença do Elder Craig C. Christensen, presidente da área Utah, e de sua esposa, a irmã Debbie. O Elder Paul V. Johnson, comissário de educação da igreja, e sua esposa Jill também estão sentados ao púlpito. Expressamos nossa gratidão à Universidade Utah Valley por oferecer o local para a transmissão. Reconhecemos a presença de Astrid Tumines, reitora da Universidade Utah Valley, e de seu marido, Jeffrey Tolk, que estão conosco ao púlpito. Também se encontram conosco membros dos 70, alguns presidentes de estaca para jovens adultos solteiros da região e administradores do sistema educacional da igreja. Eles estão acompanhados de seus cônjuges. Somos gratos pelo serviço e liderança deles para todos nós. Daremos início com a congregação cantando o hino Povos da Terra, Vinde Escutai, número 168. Agradecemos a irmã Melinda Furr, da ala Orem 20 de jovens adultos solteiros, que conduzirá a música, e a irmã Ellen Amatangelo, que será nossa organista. Após o hino, Ashley Erickson, da ala Grant Orem 18 de jovens adultos solteiros, oferecerá a oração de abertura. Nosso querido Pai Celestial, somos tão gratos por estar aqui hoje, juntos, para este devocional hoje à noite. Somos muito gratos por Elder e a irmã Christofferson, que estão aqui hoje conosco, para nos guiar e nos ensinar. Pedimos que o Teu Espírito esteja conosco, para que possamos entender as coisas que o Senhor quer que nós entendamos. Somos gratos por estarmos aqui
e o amamos. Dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa noite, temos conosco o coro do Instituto de Utah Valley, que cantará Our Prayer to Thee, nossa oração a Ti. O regente do coro será o irmão Ryan Eggett, que será acompanhado ao órgão pela irmã Ellen Amatangelo e pelo irmão Ellis Lucero ao piano. Após o número musical, teremos o prazer de ouvir as palavras da irmã Catherine J. Christofferson. Ela será seguida pelo elder D. Todd Christofferson. Ao término de suas palavras, o coro cantará Testemunho. O regente será o irmão Eggett, com acompanhamento da irmã Amatangelo. A oração de encerramento será então oferecida por Nick Batiloro, da ala Orem 19 de Jovens Adultos Solteiros. O elder D. Todd Christofferson foi chamado para o quórum dos 12 apóstolos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 5 de abril de 2008. Na ocasião em que foi chamado, servia na presidência dos 70. Antes de seu chamado para servir como autoridade geral da igreja em tempo integral, o elder Christofferson foi advogado. A irmã Catherine Christofferson é formada pela Universidade Brigham Young. Ela e o elder Christofferson estão casados há 51 anos e têm 5 filhos e 17 netos. O coro agora cantará Our Prayer to Thee. Father,
Obrigada, coral, por esse número musical tão lindo. Muito obrigada por terem cantado tão lindamente. Queridos irmãos e irmãs, estou muito feliz por poder falar a vocês esta noite. Tenho ponderado muito ultimamente sobre as coisas que fortaleceram minha fé ao longo da vida. Algo que aprendi é que nosso Pai Celestial realmente nos ajuda, em especial quando tentamos fazer tudo a nosso alcance, para guardar seus mandamentos e edificar seu reino aqui na terra. O profeta Nefe demonstrou essa fé em toda a sua vida. Embora tenha sofrido muitas aflições e oposição, ele sempre permaneceu firme e agradeceu a Deus por suas bênçãos. Após 8 anos vagando em um deserto desolado, ele disse o seguinte: "E se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, ele alimenta-os e fortalece-os e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Portanto, ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecíamos no deserto." Sei que esse princípio é verdadeiro. Permitam-me compartilhar algo da história da igreja. No fim da década de 1830, a maior parte dos membros da igreja se reuniu no estado do Missouri, onde eles estavam esperando estabelecer Sião. Porém, em 1839, as turbas os forçaram a deixar o estado. Após terem suas casas destruídas e seus rebanhos e bens roubados, eles viajaram para Illinois, a nordeste, onde se estabeleceram em uma região pantanosa, nas margens do rio Mississippi. Lá, eles drenaram um pântano e estabeleceram uma bela cidade, chamada Nauvoo. Porém, a opinião pública em relação à igreja continuou negativa, e 5 anos depois, o profeta Joseph Smith foi martirizado com seu irmão Hiram. O templo mal havia sido finalizado, quando em fevereiro de 1846, eles foram novamente expulsos, tendo que atravessar o rio Mississippi no meio do inverno. Entre eles estava um homem chamado Benjamin F. Johnson, meu trisavô, com uma família de crianças pequenas. Ele descreveu a situação em sua autobiografia, dizendo: "Lá estávamos nós, partindo em uma jornada no meio do inverno, sem nenhum tostão, sem saber a distância ou por quanto tempo viajaríamos, tendo provisões apenas para nos manter por no máximo algumas semanas. E com a saúde debilitada, na verdade, extremamente precária, já havia mais de um ano. Sofri muito com uma dor aguda e lancinante no estômago, que às vezes me fazia suar por todos os poros. Com outros problemas digestivos, isso me tornou incapaz de executar trabalhos pesados. O simples dever de cuidar das parelhas e de outras obrigações no acampamento já me parecia enorme. Após alguns dias de acampamento, algumas pessoas começaram a reclamar das dificuldades e da escassez de alimentos. Mas o presidente Brigham Young esbravejou feito um leão, dizendo que aqueles que não começassem a subsistir à base de feijão e milho deviam confiar em Deus e ser gratos pelo que tinham. Ou então regressar imediatamente, pois o acampamento dos santos não era lugar para eles. Recebi isso como uma palavra do Senhor, mas o que eu poderia fazer? Por muito tempo não consegui comer pão de milho nem feijão, pois me causavam terríveis dores estomacais. Como eu conseguiria fazer aquela viagem se tudo o que tínhamos era milho e feijão? Para mim, era uma questão de vida ou morte. Preciso interromper aqui para dizer que, poucos anos antes, a filha de Benjamin, de 22 anos, havia morrido desses mesmos problemas estomacais, então ele não estava exagerando. Ele continuou e disse: "Conversei sobre o assunto com minha família. Disse-lhes que confiaria no Senhor, pois se Ele não estivesse conosco, certamente não estava lá atrás, e por isso eu não iria voltar. Eu estava disposto a comer os alimentos de que dispunhamos e ser grato. E se o Senhor não tomasse conta de nós agora, quanto antes estivéssemos todos mortos, melhor, pois não conseguiríamos cuidar de nós mesmos ou proteger nossa vida naquela jornada." Um mês depois, Benjamin registrou o seguinte no diário: "O feijão e o milho antes me faziam mal, mas agora os como com prazer, e desde que começamos a jornada, não me causaram mais dores.
Contei ao Senhor o que seu servo havia falado, e que com sua ajuda eu iria cumprir tudo o que fosse requerido, e que se fosse sua vontade que eu vivesse para ser seu servo, ele faria com que meu estômago processasse a comida, e sei que ele o fez. A fé que meus antepassados tinham e o exemplo dos profetas me fortaleceram e me ajudaram a confiar no Senhor, mesmo em épocas difíceis da vida. Lembro do início de nosso casamento, quando nossas finanças eram muito apertadas. Tínhamos 2 crianças pequenas durante os 3 anos em que o Elder Christofferson estava na pós-graduação. Havíamos decidido que, após formarmos uma família, eu não iria trabalhar fora. Então, eu fazia o que podia em casa para ganhar um dinheiro extra e ajudar com o nosso sustento. Meu marido também tinha 2 empregos de meio período e trabalhava também nas férias, o que constituía a maior parte de nossa renda. Ainda assim, não tínhamos muito. Costumávamos dizer que se não fosse comida, aluguel ou combustível, então não precisávamos comprar. Um domingo, cerca de 2 meses antes de o Elder Christofferson se formar, nosso bispo apresentou os planos para um fundo de construção, a fim de reformar nossa antiga capela. Cada família teria que dar uma determinada contribuição para cobrir os custos. Hoje, não temos mais esse tipo de contribuição, mas naquela época as alas e estacas ajudavam a custear parte da construção ou reforma das capelas, fora as doações de dízimo, que também pagávamos. Assim como outros membros da ala, sentamos com o bispo para falar sobre quanto poderíamos doar, com base em nossa renda. Sugerimos uma contribuição que não era alta, mas ainda assim ficaríamos com pouquíssimo dinheiro de sobra. Alguns alunos de pós-graduação que estavam em situação semelhante e logo iriam se mudar da ala não achavam justo ter de contribuir para o fundo de construção, já que não estariam lá quando a reforma fosse concluída. Ainda assim, decidimos contribuir para o fundo mesmo que não soubéssemos o que fazer a fim de custear nossas próprias despesas até o fim do ano escolar. Talvez vocês pensem que bastava pegar o cartão de crédito e assim ganhar tempo para pagar nossas despesas mensais. Mas aquela era outra época. Naqueles dias, para conseguir um cartão de crédito, era preciso provar que você tinha um emprego de tempo integral e que sua renda estava em determinado patamar. Ou seja, não nos qualificávamos para ter um cartão de crédito. Isso pode parecer um exagero, mas se hoje houvesse normas mais rígidas para a obtenção de cartões de crédito, muitas pessoas estariam livres de dívidas. Enfim, poucas semanas depois, estávamos em uma rua tranquila quando paramos no sinal vermelho. Logo em seguida, ouvimos uma freada e sentimos uma batida na traseira de nosso carro velho. O Elder Christofferson saiu do carro para ver o estrago e eu fiquei no carro. Depois de um tempo, ele voltou e perguntei o que havia acontecido. Ele disse que apenas o para-choques havia sido danificado. Também contou que o homem que havia nos acertado era um vendedor ambulante, que vivia em outra cidade. O homem sabia que os freios não estavam bons, mas achava que ainda poderiam aguentar um tempo. O vendedor disse que precisava do carro para trabalhar e sugeriu resolvermos a situação por nós mesmos, sem envolver o seguro do automóvel. Até porque ninguém havia se machucado. Acho que ele também estava com o orçamento apertado. E, por fim, ele disse que se levássemos até seu quarto de hotel um orçamento por escrito, com os custos do concerto, ele mesmo faria o pagamento. Só que eu não nasci ontem. Achei que meu querido marido, em quem eu confiava plenamente, havia sido muito ingênuo naquela situação. Será que ele realmente achava que aquele homem cumpriria sua promessa? Qual seria a probabilidade de aquele homem ir embora da cidade? Bem, o Elder Christofferson pegou o orçamento e o levou até o hotel, em que o vendedor estava hospedado. O homem fez um cheque com o valor do reparo e adivinhem só, o cheque tinha fundos. Para encurtar um pouquinho a história, o valor do cheque era quase o mesmo da contribuição que fizéramos para o fundo de construção. Esperamos o pagamento do mês seguinte para cuidar do conserto do carro. E, enquanto isso, usamos aquele dinheiro para as despesas do mês.
o que até então não imaginávamos como faríamos para conseguir. Aquele foi um testemunho para nós de que o Senhor, como disse Nefe, dá-nos meios pelos quais poderemos cumprir as coisas que nos ordenou. Aprendi que a fé nos ajuda e que, ao fizermos isso, o Senhor nos ajudará. Sou grata pelo amoroso Pai Celestial que cuida de nós e se importa conosco. Sei que esta é sua igreja e que nosso Salvador vive. Agradeço ao Senhor pelas bênçãos que o Evangelho trouxe à nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço ao meu Pai Celestial pelo privilégio de estar com vocês todos aqui. E quero agradecer a minha esposa por suas palavras. E agradeço especialmente para vocês por esse coro maravilhoso. Eles são mais uma prova do valor do Instituto. Eu amo o Instituto, eu amo todos vocês que têm a oportunidade de se registrar e participar ativamente do Instituto. É uma das melhores coisas que nós fazemos na igreja. O hino que o coro cantou há alguns minutos atrás, alguns de vocês que talvez conheçam, é um hino que foi escrito pelo presidente Russell M. Nelson. A letra é dele, o sentimento a expressão que tem que meu coração sente, assim como em vocês. Eu expresso a vocês o amor dele e eu trago os cumprimentos dele. Há vários anos, o Elder Elton Perry e eu estávamos numa designação na cidade de Nova York. E nesse período nós visitamos uma sinagoga histórica no Brooklyn. A sinagoga era um edifício imponente em um bairro que tinha sido e provavelmente ainda era uma das áreas mais nobres da região. A mulher que servia como rabina da congregação judaica reformista de lá nos cumprimentou cordialmente e nos mostrou o edifício histórico. No seu auge, o prédio tinha sido uma bela estrutura, mas agora estava obviamente precisando de muitos reparos. A rabina nos disse que sua congregação havia diminuído em número e que os fundos para manter a sinagoga e seus programas, inclusive uma escola de meio período, eram insuficientes. No decorrer da conversa, ela comentou que, de modo geral, os jovens adultos estavam comprometidos com sua herança judaica, mas, por alguma razão, relutavam em se tornar membros comprometidos com a sinagoga. Apesar disso, eles muitas vezes faziam uso do edifício para atividades sociais. O edifício funcionava como um local de encontro e, por isso, eles costumavam fazer doações para ajudar a cobrir os custos associados ao uso das instalações, mas poucos queriam ou estavam dispostos a se tornar membros da congregação que ali se reunia. O Elder Perry e eu conversamos com a rabina sobre os possíveis motivos desse problema. Ela observou, a partir das conversas que tivera com muitos daqueles jovens adultos, a maioria deles solteiros, que a religião não era a prioridade na vida deles. Outros simplesmente não queriam se comprometer com aquela ou qualquer outra sinagoga. O Elder Perry então perguntou se aquilo não era uma famosa e ínfame síndrome de perda, ou medo de ficar de fora. Porque se eles se comprometessem com a sinagoga, poderiam ficar de fora de outras coisas. Esse é essencialmente o assunto sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês esta noite. Escolhas e compromisso. Vamos começar observando que o medo de ficar de fora é, até certo ponto, um sentimento bastante irracional. Na medida do possível, todos queremos experimentar as melhores coisas e buscar as melhores opções em qualquer aspecto da vida. Mas atrasar aparentemente para sempre escolhas ou compromissos, porque isso pode significar ficar de fora de algo possivelmente melhor, não é racional. Cada escolha exclui outras possibilidades. Se vocês trabalham ou vão à escola de manhã, não podem assistir a um filme da Netflix ao mesmo tempo. Ou podem.
Esse curso em engenharia civil não podem cursar história, ou arte, ou biologia, ou qualquer outra coisa, a menos que nunca saiam do campus. Se viajarem para as Cataratas de Vitória, na África, agora, não vão poder viajar para nenhum outro lugar neste momento. E vão deixar para outros lugares que queriam visitar. Se servirem missão, vão precisar deixar de lado muitas atividades sociais durante esse período e por aí vai. Mas se fizerem uma escolha e não se comprometerem a seguir essa certa direção, terão uma vida inconstante e, no final, ficarão de fora da maioria das melhores coisas. Como minha esposa comenta de tempos em tempos, não se pode ter tudo. Onde é que nós colocaríamos todas as coisas? Não podemos ter tudo que seria bom ter. E não podemos fazer tudo que seria bom ou interessante fazer. Mesmo que você restrinja suas escolhas apenas para o que é de boa forma ou louvável, ainda assim, não poderão ter ou experimentar tudo. Portanto, não temos tempo suficiente ou meios nessa vida, na mortalidade. Portanto, devemos nos comprometer com outras escolhas específicas, sabendo que, ao fazê-lo, necessariamente renunciaremos a outras, ou por melhores que sejam. Também devemos ter em mente que hesitar em fazer uma escolha pode, muitas vezes, ser uma escolha entre si, a de perder outras possibilidades. O casamento é um exemplo importante. Ao escolher um parceiro, renunciamos a todos os outros. Por exemplo, o Senhor disse: amarás tua esposa de todo o teu coração e ela te apegarás e a nenhuma outra. Por causa da finalidade da escolha, alguns resistem a assumir compromisso com alguém de quem gostam muito, alguém que amam, e com quem poderiam progredir feliz e eternamente, preocupados com a possibilidade de haver uma alma gêmea ainda mais perfeita em algum outro lugar. Lembro de ter conhecido um rapaz há alguns anos que rejeitou uma maravilhosa companheira porque achava que ela tinha muitas obturações dentárias. A minha ação foi dizer: você quer uma perfeição que não existe. Aliás, já parou para pensar que você não está nem perto de ser uma escolha perfeita? Esse é um encontro de jovens adultos. Para a maioria de vocês, a ênfase está em adulto. Vocês assumiram ou estão assumindo responsabilidades de adultos, tentando realizar coisas e contribuir como adultos, em vez de adiar essa fase e viver como se a vida fosse só uma festa. Há 10 anos, o autor intelectual Charles Murray falou sobre o significado de uma vida bem vivida. Ele disse: falo das coisas que lembramos quando atingimos a velhice e que nos fazem perceber que podemos ter orgulho de quem fomos e do que fizemos. Murray se lembrou de ter conversado com uma plateia em Zurique sobre a profunda satisfação de uma vida bem vivida. Ele disse: após o discurso, algumas das 20 e poucas pessoas da plateia se aproximaram e disseram claramente que a frase "uma vida bem vivida" não tinha significado nenhum para elas. Elas estavam muito satisfeitas com seu atual parceiro sexual, com a nova BMW e a casa de férias em Maiorca, e não enxergavam vazios na vida que precisassem ser preenchidos. Foi fascinante ouvir aquilo ser dito na minha cara, mas não fiquei surpreso. Essa mentalidade é mais ou menos assim. Seres humanos são um conjunto de compostos químicos que se ativam e, após algum tempo, se desativam. O objetivo da vida é passar esse tempo intermediário da maneira mais agradável possível. No final de suas observações, Murray fez esta afirmação perspicaz: um sábio antigo conselho diz que uma vida bem vivida exige compromisso com aqueles que nos rodeiam. Verdadeiros adultos entendem isso. Eles reconhecem que o prazer pessoal nunca funciona como o foco da visão e não é suficiente como objetivo de vida. Essa verdade serve como base para os 2 grandes mandamentos: amar a Deus de todo o teu coração, alma e pensamento,
e amar o próximo como a si mesmo. Como disse Jesus, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O convênio do Evangelho, com sua promessa de vida eterna, baseia-se nesses 2 grandes mandamentos na ordem de prioridade que foi dada, primeiro e segundo. A lealdade a esses 2 grandes mandamentos define uma vida bem vivida e o que significa ser adulto. No final, não existe caminho neutro que não exija compromisso, pelo menos no que diz respeito a coisas com consequências eternas. Alma afirmou isso quando ensinou que Cristo, o bom pastor, nos chama para que o sigamos pelo caminho do discipulado e da felicidade. Eis que vos digo que o bom pastor vos chama. Sim, e em seu próprio nome vos chama, que é o nome de Cristo. E se não quereis dar ouvidos à voz do bom pastor, ao nome pelo qual sois chamados, eis que não sois as ovelhas do bom pastor. E agora, se não sois as ovelhas do bom pastor, de que rebanho sois? Eis que eu vos digo que o diabo é o vosso pastor e pertencereis a seu rebanho. E agora, quem pode negar isso? A alma ensina a realidade de que existem apenas 2 opções e que Cristo é a única boa alternativa. Se vocês não estiverem escolhendo a Cristo, estarão automaticamente seguindo um Deus falso, um caminho errôneo que vai acabar levando, no mínimo, a uma desilusão eterna. Portanto, a menos que sigam o Salvador, vocês o estarão rejeitando. Sabendo disso, não devemos hesitar em nos comprometer com o Senhor e procurar nos tornar um com Ele. Como Ele orou na última ceia por seus apóstolos e por todos os que crescem em suas palavras, para que todos sejam um como Tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós. Não é onde queremos estar? Por que então hesitar em assumir um compromisso total e sem reservas? Por que hesitar em tomar sobre nós o seu jugo, se o seu jugo é suave e seu fardo é leve? Respondendo à minha própria pergunta, apesar da lógica e da orientação do Espírito, existem algumas razões pelas quais ainda podemos sentir alguma relutância. Uma é a preocupação com nossa capacidade de manter um compromisso tão abrangente. Podemos realmente assumir compromissos e, se vamos acabar fracassando, ou seria melhor não assumir compromissos? Essa é uma preocupação compreensível, mas gostaria de frisar que vocês já mostraram que são capazes de assumir esse compromisso. No mundo pré-mortal, quando vocês aceitaram o plano de salvação e exaltação, preparado pelo Pai e apoiado pelo Filho, vocês escolheram a Cristo. Seu nascimento físico é uma prova do fato de que vocês já se comprometeram. Vocês guardaram seu primeiro estado. E agora a pergunta é, vão guardar seu segundo estado e ter um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre? Não devemos ter medo de afirmar nosso compromisso pré-mortal, especialmente se considerarmos como seria péssima a outra alternativa. Não precisamos viver com medo do fracasso. Não estamos sozinhos, podemos receber ajuda. Qualquer um que realmente se comprometa com Cristo, com o pleno discipulado, não fracassará. Se estivermos com aquele que desceu abaixo de todas as coisas, que venceu todas as coisas, que agora tem todo o poder, não fracassaremos. Nosso Pai Celestial e Salvador não são observadores desinteressados, curiosos para ver se as coisas vão dar certo para nós ou não. Dá para imaginar o Pai Celestial e o Salvador olhando para baixo e dizendo, veja o João, ele fez tudo errado da última vez que enfrentou uma situação como essa e aposto que vai estragar tudo de novo. Ou então, olha lá, a Sandra está numa situação difícil por causa dos amigos dela. Vai ser interessante ver se ela vai conseguir sair dessa. Claro que não. Isso é ridículo. Eles nos dão ajuda, orientação e recursos constantes e provavelmente nos dariam mais se aceitássemos. Eu disse antes que ao honrarmos os convênios que nos unem ao Cristo e seu poder, não vamos fracassar. Isso é verdade no fim das contas. Mas reconheço que às vezes todos nós temos fracassos. Nossos próprios erros e pecados, o impacto que os erros e os pecados de outras pessoas às vezes têm sobre nós.
Mas com os dons do arrependimento e do perdão, todas essas falhas e fracassos são, na pior das hipóteses, temporários. Nenhum fracasso pode nos privar da vida eterna sem nosso consentimento. Por quê? Porque ao fazermos o que pudermos para nos recuperar, teremos acesso à graça de Cristo para sanar e reparar tudo o que não pudermos resolver. Lembre-se de que o poder da expiação, ou a graça de Cristo, não apenas remove a culpa pelo pecado e pelo erro, mas também nos santifica e faz com que nos tornemos santos e capazes de viver na presença de Deus. Não estou dizendo que isso tudo é fácil. Você sabe também, quanto eu, que a vida é cheia de batalhas e algumas coisas muito difíceis, até tragédias. Falar que você vai ser um discípulo fiel de Jesus Cristo é fácil. Difícil é ser esse discípulo. Não foi nem pouco fácil para Jesus ser discípulo do Pai e beber a taça amarga. Mas ele a bebeu e sabe como nos ajudar a ter sucesso no caminho do discipulado. Além disso, o Salvador tem o poder e a vontade de ajudar. Ele vai ficar ao nosso lado e vai providenciar a ajuda de que precisamos pelo tempo que for necessário. Ele disse, sim, e tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. O medo do fracasso não é motivo para não nos comprometermos totalmente com Cristo. Continue se arrependendo e fazendo o possível para serem bons. Isso será suficiente. Há outro motivo pelo qual uma pessoa pode estar relutante em responder ao chamado do bom pastor de se juntar ao seu rebanho. O medo de talvez ter que fazer algum sacrifício. Todos se lembram do jovem que perguntou a Jesus o que lhe faltaria, o que lhe faltava ainda para se qualificar para a vida eterna. Marcos nos conta que Jesus, olhando para ele, o amou. Eu acho isso significativo. E ele disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-os ao pobre e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Você se lembra da resposta, mas ele, pesaroso com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Eu espero que, refletindo, esse jovem rico tenha mudado de ideia e, mais tarde, tenha aceitado o convite do Salvador. De qualquer forma, todos reconhecemos que se comprometer com Cristo vai envolver sacrifício. Uma coisa a ser sacrificada será o medo de ficar de fora ou de perder algo. Porque sabemos que, de fato, perderemos muitas coisas. Muitas opções na vida são incompatíveis com o discipulado e até mesmo muitas coisas boas vão ter que ser deixadas de lado devido às exigências de tempo e recursos do discipulado para que realizemos coisas muito melhores. O jovem sincero que perguntou ao Salvador, o que me falta ainda? Está morto. Quaisquer riquezas que ele provavelmente possui já não existem mais. E mesmo que existissem, ele não as possui, nem faz uso delas. Por mais que parecesse um sacrifício para ele na época, será que havia uma opção melhor do que aceitar o convite do Mestre? Será que qualquer coisa que ele possuísse ou pudesse ter adquirido com suas riquezas poderia se comparar com o que o Senhor estava oferecendo a ele? Sabemos que qualquer coisa que o Salvador nos pede, inclusive nossa própria vida, é trivial se comparada à exaltação. Sequer podemos imaginar. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Em vez de temer o sacrifício do discipulado, cada um de nós deve agradecer pela oportunidade de crescer em poder espiritual, sentir alegria mais profunda e encontrar significado real na vida. O sacrifício, especialmente o sacrifício pela causa de Cristo, denota seriedade. Nós realmente queremos guardar os grandes mandamentos de amar a Deus e ao próximo. Sacrificar significa realmente fazer algo de bom no mundo. Amar nosso Pai Celestial e seu Filho amado de todo o coração, poder, mente e força, confirma a nossa alma, o que somos e quem somos. Isso nos dá um tipo de segurança que nos permite parar de focar apenas em nós mesmos
e olhar em nossa volta e realmente ver as outras pessoas, suas necessidades e a realidade que enfrentam, com o desejo de entendê-las e ajudá-las. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita viram o viajante ferido na beira da estrada, mas eles de fato não o viram. Somente o samaritano realmente viu aquele desconhecido ferido e, por isso, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas. Muitos sentem uma solidão constante. Certamente, nossos sacrifícios podem fazer a diferença. O grande compromisso que garante a alegria aqui e na eternidade é o compromisso com Deus, nosso Pai eterno, e seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Em Omni encontramos este eloquente apelo. Quisera que viesses a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasses de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a Ele e ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva, e continuai em jejum e oração, perseverando até o fim. E assim como diz o Senhor, sereis salvos. Conta-se a história de um pai que deixou seu filho na cama e, ao sair do quarto, ouviu uma batida. Voltando ao quarto, viu o filho no chão e perguntou como ele havia caído da cama. O garoto respondeu: eu não estava totalmente sobre a cama. Tomem cuidado de estar totalmente comprometidos com Deus. Vocês são parte do corpo de Cristo. Pertencem a Ele. Comprometam-se de corpo e de alma, dando e recebendo livremente. Vejam quem está ao seu redor e permitam que sejam vistos para que sua vida seja bem dividida, dedicada a ministrar e abençoar uma vida abençoada e santificada pelo Salvador, que venceu todas as coisas e por cuja graça vocês também vão vencer. No ano passado, o Concerto do Dia dos Pioneiros, com o Coro do Tabernáculo e a Orquestra da Praça do Templo, contou com a presença da talentosa cantora norueguesa Sissel. A plateia, inclusive eu, ficou profundamente comovida com sua linda versão de uma música intitulada Slow Down, sobre a escritura de Salmos que diz: aquentai-vos e sabei que eu sou Deus. Gostaria de mostrar o vídeo com Sissel cantando naquela ocasião e, enquanto ouvem, peço que reflitam sobre a mensagem de que podemos ter total confiança em Deus e em seu maravilhoso amor e vontade de nos abençoar e apoiar em qualquer situação. Ponderem sobre o caráter sagrado de comprometer sua vida e se dedicar a Ele, aconteça o que acontecer. My confusion, in the time of desperate need, when I'm thinking not too clearly,
Devagar, tome a decisão no coração e na mente de escolher a Deus. Encontre um momento de silêncio em que possam se ajoelhar em um lugar reservado e dizer ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que vocês são dele, que estão comprometidos de corpo e de alma com seu Filho e com o caminho do Evangelho. Em seguida, sigam-no para onde ele mandar agora e pelo resto da vida. Não hesitem ou se detenham, mas continuem com seu propósito e sua missão na vida. A mortalidade é muito curta. Façam com que esse tempo lhes traga alegria absoluta na eternidade e não motivo para se lamentar. Vocês não estão sentindo o Espírito de dizer que isso é certo? Então, prossigam com confiança. Eu prometo-lhes que a recompensa do Senhor, por haverem dado tudo, será tudo o que Ele tem para dar, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. A realidade de sua ressurreição é a prova de que Ele tem todo o poder, de que pode cumprir o que prometeu e de que Ele o cumpre. Ele é vida e veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Digo-lhes essas coisas como alguém que sabe que Jesus Cristo é o Redentor ressurreto. Esse fato faz toda a diferença no mundo e na eternidade. Ofereço-lhes sua bênção e meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sweet
Nosso querido Pai Celestial, Senhor, te agradecemos muito por esse belo domingo que o Senhor nos deu. Somos muito gratos pela oportunidade de estarmos nesse maravilhoso devocional, fisicamente e por transmissão. Nós somos muito gratos por nosso amado profeta e pelos apóstolos, especialmente nesse momento pelo Elder Christofferson e por sua esposa. Somos muito gratos por suas palavras sábias de conselho e pedimos que, por favor, nos abençoe para que possamos lembrar do espírito que sentimos hoje, lembrar dos conselhos e que possamos levá-los para o nosso dia a dia. Que possamos fazer comprometimentos com o Senhor e, por favor, nos abençoe para que possamos ser uma luz para nossos amigos e família, que possamos levar as coisas que aprendemos hoje para nossos amigos e família, para que eles também possam sentir essas bênçãos. Senhor, te amamos e amamos nosso Salvador Jesus Cristo e somos gratos por sua expiação e por esse Evangelho. Dissemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.